Meus irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. O desejo sincero do meu coração é para que esta paz, que excede todo entendimento, possa estar reinando na sua mente e também no seu coração. Aproveito a oportunidade também para honrar a Deus pela vida do nosso pastor Wellington Júnior, pela vida de sua família, e agradecê-lo pela honrosa oportunidade de poder compartilhar a boa, poderosa e fiel palavra do Senhor. Há uma palavra que está ardendo no meu coração e eu não tenho dúvida de que esta é a direção de Deus para nós nesta oportunidade, no nosso culto de ensino, nosso culto de meditação na palavra do Senhor. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na belíssima carta aos Hebreus, epístola ou carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. E nós iremos ler a partir do versículo 1 e encerraremos a leitura no versículo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. O texto sagrado nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Na verdade, esta é uma palavra conhecida de todos nós, pelo menos a parte inicial do texto que nós lemos, em que o escritor ele fala de que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e ele também fala a respeito de olharmos firmemente para Jesus Cristo, que ele o chama de autor e consumador da fé. Estas são as partes mais conhecidas do texto, mas para que nós pelo menos tentemos entender o que o escritor desta carta está desejando passar àqueles que ele endereçou esta carta originalmente falando, é preciso que nós lancemos um olhar correto para a interpretação desse texto. E nesta oportunidade, com base nestes versos que nós lemos e com algumas verdades que, com a graça de Deus, eu vou tentar expor aqui, nós perceberemos que esse texto tem muito a nos ensinar no que diz respeito à forma com que o cristão ele é convocado, ele é chamado pelo Senhor a reagir, a se posicionar em tempos de adversidade. É bom lembrarmos que o verdadeiro cristão, ele não é testado nas suas ações. Claro que boas obras evidencia um verdadeiro cristão, mas de uma forma mais aprofundada, o cristão, ele é testado principalmente nas suas reações. Por exemplo, Jesus, ele nos ensina algumas verdades dentro desta ordem, quando, por exemplo, ele fala: se te ferirem uma face,
ofereça a outra. Isto não é ação, isto é reação. Se o teu inimigo, disse Jesus, tiver sede, dá-lhe de beber, ou se tiver fome, dá-lhe de comer. Tudo isso é reação. Se te obrigarem a caminhar uma milha, continua Jesus, vá com ele 2. Isso não é ação, isto é reação. A maneira com que nós reagimos a uma determinada situação evidencia o nível da nossa espiritualidade, o nível da nossa vida cristã, as nossas raízes. E quando olhamos para Hebreus capítulo 12, especialmente os versos 1, 2 e 3 que nós lemos, são versos que nos fazem refletir sobre a forma com que devemos lidar com as adversidades, os problemas. Há uma expectativa, não só dos homens, não só das pessoas, mas há uma expectativa do próprio Deus sobre a maneira com que nós nos comportamos ou nos comportaremos diante de uma situação de adversidade. Bom, para nós tentarmos entender estes versos que nós lemos, é preciso que nós, ainda que de forma rápida e objetiva, é preciso que nós lancemos um olhar para a carta aos Hebreus. Em primeiro lugar, é claro que você que me assiste sabe, é só a título de lembrança, a carta aos Hebreus, ela é uma carta praticamente anônima, ou seja, não se sabe ao certo quem a escreveu. Há muitas especulações em torno disso. Há quem diga que foi Paulo, há quem diga que foi um dos discípulos de Paulo, há outros que vêm a dizer que foi Apolo ou até mesmo Barnabé, mas o fato é que não se pode afirmar, não se pode dizer de forma categórica que esta carta foi escrita por A ou B. O fato é que não se sabe ao certo quem a escreveu. Agora, algumas características da pessoa que escreveu esta carta, claro que inspirado pelo Espírito Santo, algumas características podem ser notadas. Primeiro, por exemplo, essa pessoa que escreveu esta carta tinha um domínio extraordinário da língua grega. Não só isto, mas o escritor desta carta também tinha um profundo conhecimento a respeito do Antigo Testamento. Quando você faz uma leitura atenta da carta aos Hebreus, é perceptível, é notório, fica muito claro de que este escritor conhecia de forma detalhada o Antigo Testamento. Não só isso, se você ler, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, é possível que a pessoa que escreveu esta carta, ela tenha sido ou se converteu a partir do ministério dos apóstolos, ou de alguns dos apóstolos, ou de um apóstolo. E ainda dentro dessa questão de quem escreveu esta carta, ou quem foi o autor desta carta, nós temos algo interessante que está em Hebreus 13 e 23, que o escritor desta carta conheceu Timóteo pessoalmente. Então são informações importantes, porque à medida que nós avançarmos em nossa meditação bíblica, nós perceberemos que todas essas informações, elas são importantes, elas são fundamentais. Um outro detalhe importante, que a princípio há quem não dê a devida atenção, é o período em que esta carta ela foi escrita. Para interpretarmos o capítulo 12 da carta aos Hebreus, é indispensável, se queremos fazer uma interpretação o mais próximo possível daquilo para o qual este capítulo e esses versos eles foram escritos, é preciso que olhemos, volto a dizer, ainda que de forma rápida, para o período em que esta carta ela foi escrita. Então, primeiro, é importante observarmos a partir de Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao 11, de que esta carta ela foi escrita antes
do templo ter sido destruído. Isso é fundamental. O templo ele foi destruído por volta de 70 depois de Cristo, e esta carta ela foi escrita antes deste episódio, porque se nós lermos Hebreus capítulo 10 do verso 1 ao 11, como eu tenho dito, perceberemos que muito provavelmente quando o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esta carta, o templo estava de pé, o templo ainda existia. É por isso que alguns dizem que esta carta, ela muito provavelmente, ela foi escrita por volta do ano 64, naturalmente depois de Cristo. Por que isso é importante? Você pode perguntar, pastor Elias, por que eu preciso entender isto? Por que é que eu preciso saber disso para interpretar Hebreus capítulo 12, versos 1, 2 e 3, que são versos tão conhecidos? É justamente por isso. Por quê? Porque uma vez que esta carta foi escrita antes da destruição do templo, e aí por volta de 64 depois de Cristo, é possível que, e é bem provável na verdade, que esta carta foi escrita no meio de uma grande perseguição. E aí aqui é importante, porque se isto se confirma, é possível que quando o escritor desta carta extraordinária a escreve, muito provavelmente a igreja estava sendo perseguida por Nero. E aí se isto se confirma, e aí você lê Hebreus capítulo 10, versos 32, 33 e 34, você vai perceber que a igreja neste período, e este povo em especial, está sendo perseguido. E aí se você considerar Atos 18 e verso 2, ali existe uma correlação entre os fatos. O fato é que quando a carta aos Hebreus ela é escrita dentro de um período de perseguição. Então é bom que tenhamos isso em mente. O público a quem esta carta foi endereçada é um público que está sendo perseguido. E aí chegamos a uma parte importante da nossa meditação bíblica, que é o público-alvo desta carta. Não basta eu ler, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versos 1, 2 e 3, e como crente pentecostal, como pregador pentecostal que eu sou, por mais que eu seja inclinado a começar a aplicar aquilo que nos vem ao coração, eu não tenho esse direito. Eu preciso pelo menos tentar entender, compreender e compartilhar com os irmãos o que é que está na mente daquele que está sendo usado por Deus para escrever estas palavras. Então, a quem ele está escrevendo? Mas só para nós gravarmos, ele está escrevendo em um tempo de perseguição. Mas a quem ele está escrevendo? Ora, pelo próprio nome que é dado à carta, a carta aos Hebreus, esse próprio nome já sugere a quem esta carta é enviada, ou endereçada, ou em quem o escritor está pensando ao escrevê-la. Então ele está escrevendo ao público judeu, judeus que haviam se convertido ao evangelho, e isso é fundamental. Então o que é que você tem? Você tem um público-alvo que é composto de judeus convertidos ao cristianismo e que estão dispersos. Ora, imagine a cena: hebreus, judeus convertidos ao cristianismo e que estão agora dispersos, estão sendo literalmente perseguidos. Ou seja, observe então que não é à toa que o escritor aos Hebreus, ele muitas vezes trata a respeito do Antigo Testamento. Por quê? Porque o público para quem ele está escrevendo é um público que tinha grande interesse, inclusive no templo. É por isso que se você ler
atentamente a carta aos Hebreus, você perceberá, sem nenhuma dificuldade, com muita facilidade, que o escritor, volta e meia, ele trata sobre o templo, ele trata sobre os utensílios do templo, ele trata sobre a liturgia do templo. Por quê? Porque o público para quem ele está escrevendo é um público que é voltado para o templo, porque era um público predominantemente de judeus convertidos ao cristianismo. E aqui nós já podemos então entender o que é que esses irmãos judeus, cristãos, convertidos a Cristo, qual é o seu real estado nesse período. Ou seja, primeiro, é um público que estava sofrendo muito. Por que estava sofrendo? Primeiro, eles estavam sofrendo porque estavam sendo perseguidos. Você pode, por exemplo, acompanhar isso em Hebreus 16, do 32 ao 34. Então, o público para quem o escritor escreve esta carta é um público perseguido. Em segundo lugar, o martírio, ou seja, a morte por amor a Cristo, era algo real e iminente. Você pode ler, por exemplo, capítulo 12, verso 4 da carta aos Hebreus. Então, primeiro, é um povo sofrido, é um povo perseguido, é um povo que está na expectativa de que a qualquer momento eles podem ser testados com a própria vida, em que a sua fé será testada com a própria vida. Em terceiro lugar, possivelmente esse grupo foi expulso das comunidades judaicas, afinal eles haviam se convertido a Cristo. Isso pode ser notado em Hebreus 13, do verso 12 ao 13. Então observe, é um povo sofrido, é um povo perseguido, é um povo que está à beira da morte, à beira do martírio, é um povo que foi expulso da sua comunidade religiosa antiga. E o que é mais importante, diante de tudo isso, do sofrimento, da perseguição, diante da iminente morte, do iminente martírio, diante da expulsão, de não poder mais conviver com pessoas que conviviam, o que é que eles são tentados agora? Eles são tentados a abandonarem a Cristo, eles são tentados a retrocederem. É por isso que por várias vezes nesta carta, o escritor anima estes irmãos a não retrocederem. Por exemplo, no capítulo 4, do verso 1 ao 4, o escritor ele está comparando Cristo a Josué. E claro que ele está dizendo que Cristo é superior a Josué. E eu acho aquilo maravilhoso, porque ele diz assim que Cristo é superior a Josué. Por quê? Porque Josué foi capaz de introduzir o povo no descanso, mas não foi capaz de introduzir o descanso no povo. Percebam o jogo de palavras. O homem, Josué, o grande líder, foi capaz de introduzir os seus pais no descanso, mas trazer descanso ao coração dos seus pais ele não foi capaz. E aí ele diz: o único que é capaz de trazer descanso à alma, descanso ao coração, é Jesus Cristo. E aí por isso que ele está animando esse povo a não retroceder, porque diante do sofrimento, diante da perseguição, diante da iminente morte, do martírio, diante do abandono de alguns, inclusive familiares, eles agora são tentados a abandonarem a fé. É a este público que agora o escritor aos Hebreus está escrevendo. Agora, qual é o propósito da carta? Para avançarmos um pouco mais, o propósito dessa carta é incentivar esses irmãos a se manterem fiéis a Cristo e à nova aliança.
há vários textos em que o escritor está animando esse povo: sejam fiéis, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, o imperador está na captura de vocês, é verdade, até mesmo seus irmãos judeus que abandonaram vocês, querem o mal de vocês, vocês estão privados, vocês estão limitados, é verdade, mas permaneçam fiéis a Cristo, e permaneçam fiéis a Cristo por quê? Porque Cristo é o novo, Cristo é o último, e Cristo é o superior sumo sacerdote, e à medida que ele avança na sua carta, ele demonstra a esses irmãos que vale a pena ser fiel a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento do templo. Não é isso, por exemplo, e eu acho isso maravilhoso, porque a Bíblia diz que hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. É isso que Paulo fala, que nós devemos cuidar do nosso corpo, não devemos praticar nenhum tipo de imundície com o corpo, porque nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Então hoje o Espírito de Deus, hoje o próprio Senhor habita em nós, mas em Apocalipse, o texto sagrado nos diz que nós habitaremos nele. Então hoje ele habita em nós, mas na eternidade nós habitaremos nele, ele será o nosso templo. Então o escritor aos Hebreus está dizendo a esses irmãos perseguidos, privados, sofridos, trancafiados, limitados, à beira da morte, o escritor está dizendo a eles: vale a pena ser fiel ao Senhor, porque vocês não estão sendo fiéis a qualquer um, vocês estão sendo fiéis àquele que é o cumprimento do templo, é o cumprimento do sacrifício e é o cumprimento do sacerdócio. Sabe, tudo aquilo que vocês conhecem do Antigo Testamento, da antiga aliança, Cristo, a quem vocês entregaram a vida de vocês, ele é o cumprimento. Tudo aquilo não é glorioso? Vocês não valorizam o templo, vocês não valorizam o sacrifício, vocês não valorizam o sacerdote, o sumo sacerdote? Pois é, Cristo é o cumprimento de tudo isso. Então vale a pena ser fiel a ele. Mas não só isto, vale a pena ser fiel a este Cristo, porque primeiro, ele é superior. Ele trata tudo isso nessa carta. Ele é superior aos anjos, ele é superior inclusive a Moisés, que vocês judeus têm como grande profeta, mas Jesus é maior, é superior a Moisés. Ele também é superior à casa de Arão. Aliás, ele é superior ao próprio Antigo Testamento. Então, o escritor aos Hebreus, ele escreve a este povo sofrido, perseguido, à beira da morte, por amor a Cristo, e escreve para animá-los. E quando ele chega no capítulo 12 da carta que ele está escrevendo, diante desse breve panorama, dá para imaginar o que é que ele tem em mente quando ele escreve o capítulo 12. Então, qual é o contexto do capítulo 12? Olha só: portanto, nós, considerando, meus queridos irmãos, o que nós já pensamos, já refletimos, já meditamos aqui sobre essa carta, agora, com tudo isso em mente, a quem foi escrito, para que foi escrito, quando foi escrito, aí agora ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha isso. Qual é o contexto do que ele está escrevendo? O contexto não é outro senão de perseguição, sofrimento.
possibilidade de morte. E não só isso, mas principalmente de incertezas. Porque ser judeu ortodoxo, que confessava ou que seguia a liturgia normal da religião judaica, era confortável, não representava, pelo menos em um primeiro momento, não representava nenhum risco, nenhum perigo, nenhum problema. Agora, ser cristão nesta época era praticamente ter a sua sentença de morte lavrada. Entregar a vida ao Senhor Jesus numa época desta era dizer: eu estou ciente de que a qualquer momento eu poderei ser executado. É a este povo, esse é o contexto. É um povo sofrido, perseguido, privado, é um povo com a possibilidade de morrer. Se coloque no lugar desses irmãos. É um povo com incertezas, é um povo com dúvidas, é um povo que, de certa forma, questiona: o que será de mim amanhã? O que será da minha família amanhã? É a este povo que ele está escrevendo. E aí, é bem provável que eu esteja tentando pregar aqui hoje, nesse culto de ensino da palavra, a pessoas que também estão cheias de incertezas. Mas o Senhor marcou esta oportunidade, o Senhor marcou este encontro, com todas as suas privações, com todas as minhas privações, eu aqui, você aí na sua casa, você com as suas dificuldades, eu com as minhas, nós com as nossas dificuldades, as nossas limitações impostas a nós, mas o Senhor é aquele que aponta a saída, aponta o escape, e é por isso que Ele nos reúne dentro do propósito do compartilhar da sua palavra. Mas é a este público que o escritor aos Hebreus escreve essas palavras. E ele diz que esses irmãos estavam rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. A grande questão aqui é: quem são estas testemunhas? De quem o escritor está falando? Não perca de vista que ele está escrevendo a um povo que valoriza o Antigo Testamento. Ele está escrevendo a um povo que valoriza os profetas, que valoriza a lei, que valoriza os patriarcas. E aí ele diz: nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Quem é essa nuvem de testemunha? Quem são essas testemunhas? Rapidamente tem alguém que dirá: é o mundo, ou os anjos, ou até os demônios. Eu posso aplicar desta forma, mas só depois de explicar que no seu sentido real e original, o escritor não está pensando na sociedade, nem nos anjos e nem tampouco nos demônios. Observem que o capítulo 12, no verso 1, ele começa com a expressão portanto, ou visto que, ou seja, é uma continuidade da narrativa. Isto é, visto que, portanto estamos, ele está continuando. Não há uma separação de capítulos quando ele escreve, a separação vem depois. Então o que ele está dizendo é: você que está lendo o que eu escrevi, aqui é a continuidade. E aí você tem que lançar os olhos para o capítulo anterior. Qual é o capítulo anterior deste? Capítulo 11. O que nós temos no capítulo 11? A galeria dos heróis da fé. Então,
no sentido real e original, esta nuvem de testemunhas não é a sociedade. Volto a dizer, eu posso aplicar desta forma, mas originalmente falando, não é a sociedade, não são os anjos, nem tampouco os demônios. Aqui, essa nuvem de testemunhas é aquele grupo de pessoas que o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz: homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, o que ele está dizendo é: vocês que estão sendo perseguidos, vocês que estão privados, vocês que estão sofrendo, vocês são a continuidade do que eles no passado começaram. Tanto que, olha que coisa, depois ele diz: corramos pacientemente. O que é que o escritor tem em mente quando ele fala corramos? Ele tem a ideia da arena, onde tinham as competições, inclusive de atletismo, inclusive aquela que é chamada de troca de bastão, revezamento, se preferir. Então, 100 metros eu corro, quando eu termino a minha parte, eu passo o bastão para o outro, que cumpre a sua meta, quando termina dele, passa para outro. A ideia é essa. O que o escritor está dizendo é: o que vocês estão sofrendo agora é parte de uma história que começou lá atrás e que outros também sofreram. Então vocês são a continuidade do que eles começaram. Nós não somos os primeiros a sofrer, não. Nós não somos os primeiros a sermos privados daquilo que chamamos de nossos direitos, não. Outros já sofreram, outros já padeceram. A grande questão é como nós nos comportaremos diante da adversidade. E ele diz: vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, vocês fazem parte dessa história. Agora, uma outra questão importante para que eu faça parte dessa história: o que é que eu tenho que deixar de lado? Do que é que eu tenho que abrir mão para eu poder correr livremente a carreira que me está proposta? E ele deixa claro que existem coisas que podem me impedir, que podem se tornar obstáculos neste processo de continuar uma história eterna, continuar uma história gloriosa. E o Senhor marcou esta oportunidade para dizer ao seu coração: não é hora de parar, porque você faz parte de uma história eterna. Mas há coisas que vêm, nos sobrevêm, coisas que surgem, aparecem, que servem para tentar nos impedir de continuar a correr a carreira que nos está proposta. E ele diz o que são essas coisas. Ele chama isso de embaraço e o pecado, que são coisas distintas. Embaraço é uma coisa e pecado é outra coisa. Ninguém peca primeiro se embaraça para depois pecar. É por isso que Paulo aconselha Timóteo dizendo: o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Então ele diz: você está disposto a correr? Você está disposto a dar continuidade ao que esses nossos irmãos começaram lá atrás? Então, se desvencilhe, abra mão desses embaraços, dessas coisas que minam as suas forças, dessas coisas que te distanciam do propósito de Deus.
E você será livre não só do embaraço, mas daquilo que resulta o embaraço, que é o pecado. E ele diz algo que me chama a atenção, porque ele diz: embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É algo que está próximo, não é algo longe, não. Ele diz: olha, é iminente, está perto, cuidado. O embaraço está perto de nós, o pecado está perto de nós. Quando Caim estava para matar o seu irmão, Deus o avisou. Deus o avisou, Deus o advertiu. E Deus disse a ele: o mal está à sua porta. A ideia ali de o mal estar à sua porta, a ideia ali é de um animal feroz, uma espécie de um tigre faminto, na porta da sua casa. A porta está fechada, mas esse tigre está ali fora, faminto, e que se você abrir a porta, ele te devora. Essa é a ideia. Se você soubesse que há um animal feroz do lado de fora da sua casa, a porta da saída da sua casa, o que você faria? Você abriria a porta? É isso que Deus falou para Caim. O mal está à sua porta. E é isso que o escritor aos Hebreus está falando. Cuidado, cuidado, olhe para frente, cuidado, porque o mal está à sua porta. Há uma recomendação em Tiago, capítulo 1, do verso 14 ao 15, que mostra o processo do pecado. Que primeiro ele é gerado para depois nascer, e quando ele é concebido, então traz a morte. Olha o contraste: primeiro ele é gerado, depois ele nasce. Quando nasce, ele então traz a morte, traz a destruição. Diante deste quadro de perigo iminente, diante deste quadro de embaraço, de pecado à porta, ele também recomenda o que se deve fazer, o que é preciso fazer. Ele diz que nós devemos correr. É por isso que ele liga esta questão do embaraço, porque ninguém consegue correr com embaraço nos pés. Você imagina você ter uma maratona para correr com seus pés amarrados. É por isso, há um jogo de palavras aqui. Livra-se, liberte-se dos embaraços. Por quê? Porque há uma carreira para você correr. Mas ele não usa a expressão correr no individual ou no singular. Não, ele diz corramos. Corramos, grave isso, corramos, é no plural. Eu não corro sozinho, você não corre sozinho, os obreiros não correm sozinhos, os membros não correm sozinhos, nós somos chamados a corrermos juntos. E o fato de nesses dias estarmos separados geograficamente, e isso traz angústia ao nosso coração. Eu sei que há irmãos agora que gostariam de hoje estarem no culto de ensino, como é o desejo do meu coração, mas estamos impedidos disso. Mas isto não pode ser impedimento para nós corrermos a nossa carreira. Corramos, e é o que nós estamos fazendo, é o que o nosso pastor tem feito, porque a obra não pode parar, a corrida não pode parar. Nós não podemos descansar, porque o nosso descanso não é aqui. Então, quando ele usa a expressão corramos, ele também está apontando para a unidade. Mas ele diz também como é que nós devemos correr. Ele diz que devemos correr com paciência. Em outras traduções, perseverança. Mas a ideia aqui é de paciência mesmo. Agora, Paulo, uma certa ocasião ele diz que o que traz paciência é a tribulação.
Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é: esse sofrimento, esta perseguição, esta privação, aumenta em vocês a capacidade de correr pacientemente. Creia nisso. Parece contraditório, parece, como alguém poderia preferir, paradoxal, algo contraditório, algo que não faz sentido, dizer que sofrimento me torna paciente, dizer que esta chamada quarentena, ela me torna mais paciente. Mas quando tudo isso passar, nós perceberemos que Deus nos fará mais forte. Deus utilizará, como já está se utilizando, para fortalecer as nossas raízes, fortalecer as nossas bases. Ele diz: corramos com paciência a carreira que eu escolhi? Não, a carreira que nos está proposta. Eu corro, mas a carreira quem estabeleceu foi aquele que nos chamou. Agora, ele diz não só como devemos correr, mas ele diz também que há algo que precisamos fazer enquanto corremos. É simultaneamente. Enquanto corremos, devemos fazer o quê? Olhar com firmeza para Jesus Cristo. Então é preciso que nós estejamos atentos aos movimentos de Cristo. Lembra quando no Antigo Testamento o povo de Israel, a nuvem aparecia, se a nuvem parava, o povo parava, se a nuvem movia, o povo movia. É nesse sentido. Devemos correr? Sim, somos chamados a correr. Por isso que Paulo, ele já viria dizer que eu não alcancei. É verdade, não alcancei, mas uma coisa eu faço, e é que, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, sangrando, ferido, correndo, andando, quase caindo, me arrastando, mas eu não paro. É o Salmo 126, é andando e chorando. Eu posso até chorar, agora parar eu não posso. É uma questão de escolha. Ou você para e chora parado, ou você chora andando. O convite do Senhor é: não pare. Agora, independente da circunstância, não basta correr, tem que correr da forma certa, com paciência e fazendo a coisa certa, olhando firmemente para Jesus. E como Jesus Cristo é apresentado aqui, eu acho isso aqui maravilhoso, ele é apresentado como o autor e consumador da fé. O que é ser um autor? Autor é aquele que gera, autor é aquele que faz. O autor de um hino, por exemplo, é aquele que compôs o hino, é aquele que gerou. Do nada ele fez aquele hino. Então, ele é o autor da fé, ou seja, a fé que ele plantou no nosso coração para crer nele, ele é quem gera. Então, ele gera a fé, ele é o autor da fé. A fé começa nele, mas o escritor diz que ele é autor e consumador, ou seja, a fé começa nele e termina nele, porque autor é o que gera e consumador é onde termina, até a consumação dos séculos. O que é isso? Até quando tudo terminar. Então, ele é o autor, a fé começa nele e ele é o consumador, a fé termina nele. Então, ele é aquele que gera, ele é aquele que aperfeiçoa e ele é o objetivo desta fé. Não é isso que Paulo diz? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então a fé começa nele, está nele e é para ele. Ou seja, temos que olhar para ele, porque tudo começa nele, está nele e é para ele. Nós começamos nele, nós devemos estar nele e nós encerraremos a nossa carreira com ele. Não é isso que ele disse? E se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora, o que eu acho ainda mais lindo, para começarmos a encerrar, é que a fé começa nele,
e é aperfeiçoada por Ele. Ou seja, nós começamos com Ele lá no início da nossa carreira com Ele, nossa carreira de fé, mas Ele não nos abandona, Ele nos pega pela mão e nos leva até o final. Agora, o escritor também diz, se você acompanhar aí, ele diz o que é que Cristo fez, e ele coloca o que Cristo fez para servir de exemplo àqueles irmãos que estavam sofrendo. O que é que Cristo fez? Ele trocou a alegria própria pela cruz. É isso que o texto diz. O texto diz que ele abriu mão da alegria dele para experimentar a cruz. Mas ele abre mão desta alegria para experimentar a cruz a troco de nada? Não. O texto diz que ele abre mão desta alegria para sofrer a cruz com a certeza de uma alegria maior. Qual é esta alegria maior? A de assentar-se à destra de Deus, o Pai. Quando eu abro mão de um prazer para cumprir um propósito de Deus, fatalmente, inevitavelmente, Deus me dará algo maior. Não é isso que Paulo diz aos Romanos? De que o sofrimento de agora não se dá para comparar com o peso da glória que há de nos ser revelada. É isso que Jesus fez, ele trocou. Não é isso que o texto fala de Moisés, de que ele por um tempo abriu mão de ser chamado de filho da filha de Faraó para viver algo maior? É o que Jesus dá, o exemplo maior. Ele abre mão da sua alegria para experimentar a cruz, e conforme o texto diz, a ingratidão dos homens para assentar-se à destra de Deus o Pai. E o que é que o escritor aos Hebreus está querendo com isso? Ele está dizendo a esses irmãos hebreus sofridos, perseguidos, privados, limitados, à beira da morte, à beira do martírio, o que é que ele está dizendo para eles? Jesus é o modelo, e assim como ele abriu mão de uma alegria para sofrer por vocês, abram mão de uma alegria momentânea da terra por ele, porque assim como ele abriu mão de uma alegria agora para enfrentar a cruz, para assentar-se à destra de Deus o Pai, como diz em Apocalipse 3, do 21 ao 22, aquele que vencer, darei o direito de assentar-se comigo, disse Jesus, no meu trono. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo àqueles irmãos e a nós no século 21, porque a palavra de Deus não muda, a palavra é esta: sofra, vamos continuar vivendo o plano de Deus para nós, com todas as privações, mas na certeza de que se continuarmos olhando para Jesus, nos desvencilhando dos embaraços e do pecado, olhando para Jesus, por certo, a alegria que nós não estamos de repente vivendo agora, para sofrermos corretamente por Cristo, por certo, tudo isso será revertido em um peso maior de glória. Eu quero orar com você, eu quero nesse momento, após esta mensagem, honrando a Deus por esse tempo, agradecendo a Deus e ao nosso pastor pela oportunidade de compartilhar esta palavra com você. Eu quero orar, pedindo a Deus que venha nos sustentar e abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa nação em um tempo tão difícil como o que nós estamos vivendo, mas com a esperança de que Deus está no controle de tudo. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos colocamos em oração diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, mesmo com todas as limitações que temos vivido nesses dias, a tua palavra não está presa, a tua palavra está livre e ela pode, e não só pode, como deve ser pregada. Obrigado por este privilégio, obrigado pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso pastor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha agora. Senhor Deus, queremos pedir que esta palavra que foi pregada, o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus,
em tempos de escassez, de privações, de sofrimento e até de perseguições, o Senhor nos conceda graça, condições para permanecermos fiéis, leais ao Senhor, porque aquilo que estamos vivendo hoje, de sofrimento, de privação, nada se compara àquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós na eternidade. Ajude-nos, ó Deus, a permanecermos na Tua presença. Renova em nós a alegria do Teu Espírito, ó Deus, e que os nossos olhos estejam postos em Ti, que nós tenhamos condições e meios, graça, força, poder e autoridade que vem do Senhor, para nos desvencilharmos de todo embaraço, de todo pecado, para que corramos livremente a carreira que não fomos nós quem escolhemos, mas foi o Senhor que nos propôs. Ajude-nos a honrarmos o Teu nome, abençoe a nossa nação, abençoe a liderança da nossa nação, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos pastores. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém.